Surpreendido por Deus. Nas Escrituras Sagradas temos diversos momentos quando as pessoas foram surpreendidas por Deus. Talvez você também já foi, e se você está em Cristo, certamente um dia você foi. Não porque Deus está longe, mas porque nós carecemos de acertar o nosso coração e ter um encontro com Ele. Hoje vamos focar nessa direção, surpreendido por Deus, em Gênesis capítulo 11. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 11. Vamos focar do verso 1 ao verso 9 e também no final, no capítulo 12, em seguida do verso 1 ao verso 3. Mas Gênesis capítulo 11, versos de 1 a 9, surpreendido por Deus. Salmo 139, 5 diz: Tu me cercas por trás e pela frente, pões a tua mão sobre mim. Deus está perto, muito perto. A questão é para onde é que o nosso coração está voltado. Está voltado para a presença dele. Vamos dizer esse verso juntos do Salmo 139. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Nós vamos então ao nosso texto em Gênesis, mas vamos entender o contexto para podermos receber de forma mais fundamentada e clara a mensagem desta noite, focada mais no capítulo 11. Voltando ao capítulo 10, capítulo anterior de Gênesis, no verso 1, há o seguinte registro. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Então aí nós temos esses três filhos de Noé após o dilúvio, e a partir deles a narrativa bíblica é que povos são formados, cada um deles há de formar um povo que então vai repovoar a terra, mas há aqui no capítulo 11 explicação como é que este espalhar se deu. Gênesis 11, de 1 a 9, diz assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. E nós lemos ainda no verso 10 desse capítulo este registro também, registra a descendência de Sem, um dos filhos então de Noé. Se espalharam essa descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade, e depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Verso 24. Continuando essa descendência, diz: aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas.
versos 26 aos 70 anos Terá havia gerado Abraão, Naor e Arã. O ponto importante aqui é que depois desse espalhar da linhagem, o povo de Sem, nós vamos acabar aqui em Abraão, nesse verso 26. Precisamos atentar para isto. Depois, então, na Torre de Babel e do espalhar, aí a descendência de Sem, que vai dar nesse personagem chamado Abraão. E em seguida o capítulo 12, do verso 1 a 3, finalmente. Então o Senhor, chega esse momento, então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Veja que colocação de Deus aqui, tremenda. Naqueles dias há um homem lá, naquela localidade, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esta é a palavra do Senhor. Eu gosto de coisas organizadas, não sei você como é que é. Tem dificuldades quando a confusão e a bagunça imperam. E eu tenho essa convicção não só por personalidade, mas por uma convicção bíblica. Eu creio que o nosso Deus é um Deus da ordem. Aliás, a instrução dele é muito clara para a igreja, que a igreja de Cristo, a casa de Deus, 1 Coríntios, por exemplo, fala muito disto, deve ser lugar de ordem. E inclusive eu percebo que muitos têm dificuldade com isso. Preferem uma igreja mais a cozinha da casa, sim. Mas a cozinha da minha casa não é a casa de Deus. A igreja do Senhor, que foi conquistada pelo preço do sangue de Cristo, não é a cozinha da minha casa. E há uma ordem para que haja, como diz 1 Coríntios, a decência e edificação. Creio que não há edificação se não houver ordem. Mas, se a ordem é do Senhor, a organização é algo que vem do Senhor, é verdade também que isto temos que pensar se a ordem e a organização é a volta e conforme a vontade de Deus. E quando a linha tênue é cruzada e nós partimos para uma proposta de organização e ordem, que não é segundo a vontade de Deus, a volta dele, podemos esperar de Deus não ordem, não organização, mas confusão. Isto mesmo, Deus da confusão. Já pensou nisto? O Deus da confusão. Aí está o povo ali neste momento de recomeço da humanidade e da criação de Deus. Deus então retomando o projeto de resgatar o que foi perdido. E lá está esse povo então no conhecimento humano, na proposta humana, com um grande projeto, e tudo vai indo muito bem, e de repente, pum, chega uma confusão ali no meio deles. De onde veio isso? Certamente ficaram surpreendidos. De Deus. Não é isso que diz o texto? E Deus confundiu a língua deles, e essa confusão de língua trouxe confusão no projeto que acabou naufragando, então, por causa dessa intervenção de Deus. É importante lembrarmos e conhecermos esse Deus, então, da confusão. A mensagem no seu coração, para iluminar o seu caminho, o seu andar com Deus, na sua vida em particular, e olhar o mundo nesta noite, é que você deve contar que Deus envia confusão. Se quisermos ser mais precisos, podemos dizer, conte que Deus pode enviar confusão, se necessário. Deus pode trazer isto. Deus envia confusão no meio da confiança humanista.
Humanismo é um termo que tem mais de um sentido, há dois principais. Há um sentido de humanismo que falamos de filantropia, não é esse o sentido que estamos usando aqui. Mas no sentido realmente filosófico, é quando o ser humano se coloca no centro das coisas, no centro da sua própria vida, no centro dos seus projetos. Isso que é humanismo, é o que domina hoje o pensamento, podemos dizer até mundial, com essa intercomunicação que nós temos. Se ajuntaram e disseram: vamos fazer tijolos, tecnologia. Não havia aquela região que é citada aqui, ou na região da antiga Babilônia, hoje Iraque, não havia o recurso das pedras que outros povos usavam. Então, tecnologia desenvolvida, não temos rocha, podemos formar umas rochas, tijolos para a construção. E aí o chamado piche, asfalto, o petróleo abunda naquela região, eles tinham isso como argamassa. Tecnologia, o ser humano usando a sua capacidade, que Deus deu a ele. Deus deu essa capacidade, a imagem e semelhança de Deus, o ser humano ser criador. E aí então o grande projeto, também usando a capacidade de construção, a inteligência humana, criatividade humana. Engenheiros ali sentaram, desenharam, planejaram. Vamos construir uma cidade com uma torre. Qual é o grande objetivo quando o ser humano se ajunta e começa a usar o conhecimento que ele recebeu de Deus? Ele se volta para Deus? Não, ele começa a se voltar para a grandeza do seu conhecimento. E o grande objetivo era: nosso nome será famoso. Percebe a exaltação do ser humano, o orgulho aqui tomando conta, Deus desconsiderado e o ser humano querendo a sua grandeza. O problema do pecado continua no coração humano, por isso aqui é um retomar de Deus da história de redenção, porque o dilúvio não purgou isto do coração humano. A Bíblia diz assim, lá no Jardim do Éden, qual foi a contenção, a disputa com Deus? Pelo fruto, ser igual a Deus, não ser mais referenciado por Deus, mas ser referenciado por si mesmo, ser igual a Deus. E aqui continua o problema. Então, Deus pode enviar a confusão quando a confiança humanista toma conta. Mais cedo ou mais tarde, Deus envia a confusão para essa arrogância humana que toma conta do coração humano mais simples, como toma conta do coração humano daquele que tem um conhecimento elaborado, tem maiores projetos, maiores recursos, como também na coletividade das elites da humanidade. Então aí vem o humanismo e Deus envia a interferência no meio desta confiança humanista. Nosso nome será famoso, Deus vem com a confusão. Nós temos aquilo que é chamado de cientismo, algo que domina nossos dias, esta crença que a ciência humana terá todas as respostas para o ser humano, e até sonha-se que a ciência um dia poderá dar eternidade para o ser humano. Nós temos as ideologias buscando apontar caminhos que é a redenção, é a cidade. É o grande projeto, confiança humanista. Deus envia confusão. Deus não aceita, não permite, não aprova esse tipo de ordem, porque ela é ilusória. O ser humano, com tudo que tem e pode, dado por Deus, foi criado para exercer tudo isso na dependência de Deus e à volta de Deus. E quando ele entra nesse caminho de querer tomar o lugar de Deus e ser o grande centro, famoso, o ser humano está entrando em problemas e Deus intervém. Deus envia confusão na ousadia da autorredenção. Vamos construir uma cidade e no meio dessa cidade nós vamos ter uma torre que alcance os céus. Vivemos num momento no mundo onde há uma competição entre muitos países quanto a quem é que terá ou tem o edifício mais alto, e parece que cada 2, 3 anos alguém ultrapassa o outro. É tremendos. Por quê? Não tem terra? Não, tem terra para
para ocupar, para se usar, são mais do que edifícios funcionais, são símbolos de que o ser humano rege o seu caminho e ele pode fazer, é a expressão de grandeza. Mas aqui estão eles construindo essa torre, também nesse sentido, expressão da grandeza, do poder, do potencial humano. Mas esta torre que toca os céus, não vamos pensar que eles tinham um entendimento tão limitado de achar que iriam construir, um dia chegaria num lugar chamado céus. Aqui é aquilo que se chama, ou se identifica na arqueologia como zigurate. Esse edifício religioso, geralmente uma forma talvez de base de pirâmide, ou trapezoidal, onde você tem os andares que vão sendo construídos, então, nesta forma de pirâmide. São prédios magníficos que sobem e se elevam no sentido, então, na direção daquilo que é celestial, mas são edifícios religiosos. Aqui nós temos eles, então, nessa proposta de uma autorredenção. Nós vamos construir uma torre que toca os céus. A religião, a busca da resposta espiritual baseada no próprio ser humano. Aliás, lá na região do Iraque, na Mesopotâmia, há preservado um edifício assim, parte dele, Esagila, que vem do século XVIII a.C. E século XVIII a.C. não está muito longe deste tempo aqui em que estamos falando. Então, esses edifícios que depois vão sendo encontrados em muitas partes do mundo, nós encontramos aqui no México, os astecas tinham edifícios parecidos, sempre esses edifícios religiosos, e que então é a expressão do ser humano querendo resgatar a si mesmo. E há muitos prédios que os seres humanos constroem, nem sempre de tijolos, mas também prédios, edifícios de dimensões espirituais. É muito fácil cruzar esta linha. Eu creio que muita coisa que acontece no nosso mundo hoje tem a ver com o desejo de autorredenção, coisas que parecem às vezes até boas, mas que cruzam a linha. Muita coisa que eu vejo o ser humano fazendo e se entregando a elas. Eu tenho para mim, e eu espero não perder amigos aqui nesta noite, que grande parte desse enfoque em pet hoje em dia é busca de autorredenção. Eu sempre tive pet na minha casa, diversos tipos na minha casa. Meu pai de vez em quando arrumava um diferente. Passou por papagaio, periquito, peixe, cachorro, tartaruga, sagui, tudo. Nunca tive dificuldade com ele, sempre foi muito interessante. Mas o que eu olho na minha casa no passado e o que eu vejo hoje é muito diferente. A condição, a atitude espiritual para com a questão é muito distinta. Há causas da ecologia que se abraçam. Causa boa, sim, muito dela é aprovável, louvável para o Filho de Deus, que entende que tudo é uma criação do Senhor a ser cuidado, mas vejo as pessoas se entregando religiosamente em busca de redenção. Veja, estou fazendo a tal da boa obra, estou construindo meu edifício para os céus. E poderia continuar enumerando muitas coisas que o ser humano faz, até coisas aprováveis, louváveis, mas com um objetivo que não é conforme a palavra de Deus. A autorredenção não é para o ser humano, não vem do ser humano. Quando isto vem, Deus pode interferir com a confusão, como ele fez aqui. Deus, então, que envia confusão na ambição de estabilidade. Não seremos espalhados pela face da terra. É interessante que o ser humano recebeu um mandato na criação. Se voltarmos ao princípio ali da criação, nesse livro de Gênesis, qual foi a ordem? Que multiplicassem e dominassem a terra. Um mandato de Deus. O ser humano
criado à imagem e semelhança de Deus, como um mordomo de Deus para o grande projeto de Deus para esse planeta criado. Aí o diabo interfere e há a queda do ser humano e a interrupção desse grande projeto, e os problemas vêm como este aqui agora. Mas enfim, havia esse mandato de então povoar, tomar a terra para a glória de Deus, servindo a Deus. E o que nós encontramos aqui é o ser humano caminhando justamente uma direção oposta. Não seremos espalhados pela face da terra. A ideia não é que primeiramente é errado ter construído alguma cidade, mas a proposta é que ao invés de conhecer o mandato de Deus e se colocar a serviço desse mandato, confiando e dependendo de Deus, e aí até se constrói cidade aqui ali, poderia ser feito. Não. A ideia é, vamos caminhar de forma diferente, vamos buscar a nossa segurança, a nossa estabilidade. Se nós fizermos uma cidade, ninguém mexe conosco, nós seremos fortes, nós vamos vencer qualquer coisa. Esta ambição da estabilidade que se manifesta nas estruturas sociais, nas propostas, e de forma tão comum se manifesta no coração de cada um de nós. Como nós ansiamos por atingir aquele ponto da estabilidade. Sabe, quando nada de mal, nenhum contratempo vai acontecer, nós temos tudo sob o controle. É a conta no banco, é a saúde, é a família, não há contratempo, não há problema. Eu tenho controle. Esse é o sonho, esse é o objetivo, e se persegue, se levanta todo dia com este. Não há nada de errado, aliás, como filhos de Deus devemos lutar para ter as coisas em ordem, essa é a vontade de Deus, mas é uma linha tênue quando nós pensamos que quando nós saímos para esse melhor, buscar esse alvo melhor diante de Deus, trocamos isso rapidamente pelo eu vou ter o controle, eu vou ter a estabilidade, eu mesmo vou garantir tudo para mim. E essa corrida ninguém ganha, mas cedo ou mais tarde somos ensinados isto de forma até difícil. Mas aí está, as propostas do controle social, as ideologias políticas, as grandes propostas científicas, os grandes programas econômicos, todos eles é um percorrer humano de chegar àquele ponto quando o ser humano diz o quê? O controle está comigo. A estabilidade foi atingida. Nesses dias da pandemia, nós vemos a expressão tão grande disso, não é verdade? Nós não negamos o fato da enfermidade, e nós cremos que Deus deu a criatividade ao ser humano, e entre tantas coisas, uma das áreas é a medicina, somos gratos por ela e queremos sempre usar dela, mas também é muito fácil cruzar uma linha e achar assim, olha, nós vamos desenvolver um programa mundial de medicina que vai ter controle de tudo. E eu me lembro que a primeira coisa que eu vi, e eu tenho isso anotado, é que quando se falou na vacina do Covid, é que tomando essa vacina ninguém ia ter mais o problema. Essa foi a conversa que eu vi. E que tentaram me convencer a tomar a vacina. E nós já estamos aí no Omicron, e tem gente tomando já a 4ª dose e ainda assim pegando a doença. Enfim, há algo de errado? Você é contra a vacina? Não, já tomei muita vacina na minha vida, não sou contra a ciência, na medicina, a Bíblia não é contra isso. O problema é quando nós achamos que no conhecimento humano nós temos o controle. Não dependemos mais de Deus. Tome muito cuidado com a ênfase dos nossos dias do coletivismo. As grandes expressões socialistas, neomarxistas que dominam hoje as elites, a mídia. Toma cuidado. A vida com Deus, o ser humano, é criado na sua individualidade. Não é criado para o individualismo, porque isso é pecado também. Individualismo é eu no centro e os outros à minha volta. Isto não é cristão, não é bíblico. É Deus no centro e eu à volta de Deus.
E aí então a minha individualidade é preservada, meu relacionamento com Deus individual. Mas quando eu tenho esse relacionamento com Deus individual, eu sou enviado para a convivência coletiva. Jesus Cristo, inclusive, fundou a igreja, estabeleceu a igreja, uma coletividade. O problema é quando o coletivo vira coletivismo, isto é, o centro de tudo é o coletivo. Inclusive a individualidade deve ser apenas uma engrenagemzinha a serviço do coletivo. E todos têm que virar um robozinho a ser dominado por uma mentalidade totalitária, coletivista. Cuidado, é isso que estão colocando nas crianças nas escolas. Parece bom, mas cruzou-se uma linha, sem se perceber. E aquilo que vem com uma caridade, na verdade, é cruel. Não seremos espalhados pela face da terra, as grandes utopias que o ser humano vai criar. Deus vê o perigo. Ele diz aqui: em breve nada poderá impedir o que planejam. Deus sabe que criatura que Ele criou. Deus sabe as possibilidades humanas. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso que o ser humano, é impressionante esse paradoxo, é um ser que é espetacular. O que nós compararíamos o ser humano em termos do que ele pode realizar com tudo que nós conhecemos no mundo animal, no universo? Ao mesmo tempo ele não dá certo, porque o coração dele é justamente esse coração na direção errada. Mas enfim, ele tem esta habilidade e capacidade tremenda. Fala-se hoje já no ser humano, nós começamos aliás ver um reverso desta experiência aqui de Babel, com a chamada comunicação global. Nós vemos a humanidade se agrupando novamente, como nunca se viu antes, em nenhum império, de uma forma que então extrapola até um governo. E há muita coisa boa que pode vir daí, sim, mas também, por causa deste coração humano que temos conhecido aqui nesse texto, muitos problemas vêm. O mal gira muito rápido, a prepotência, o orgulho humano também se exalta com mais rapidez e de forma maior por causa da comunicação, dos tronos humanos. Tenho ouvido um pouco das líderes mundiais, essas elites do mundo que agora se encontram, se reúnem no mundo econômico, no mundo dos empresariais e alguns líderes políticos, todos com essa ideia da nova ordem mundial, etc. E eles discursam e falam como verdadeiros messias, e que vão consertar tudo. Apenas entreguem as suas vidas a nós, se nós cuidamos de tudo e de você. Mas enfim, o que pode impedir? Fala-se nesses dias de se avançar para o transhumano, colocar um chip de alta capacidade no nosso cérebro, e nosso cérebro pode acessar aquilo lá imediatamente, e ali vai ter informações, somando todas as bibliotecas do mundo, coisas desse tipo. Fala-se de criar-se a inteligência artificial, que é muito mais rápida e eficaz que a do próprio ser humano. É uma criação do ser humano disso, de algo maior do que ele. E, por exemplo, discute-se de se fazer um exército de robô que nenhum soldado humano consegue competir com a rapidez e a precisão. Temos a engenharia genética, falando-se em misturar inclusive o ser humano com outros animais, e vemos a potencialidade disso desenvolvendo, e outras coisas que temos ouvido falar. Projetos espaciais, vamos colocar uma base interplanetária. Hoje, milhões, bilhões estão investidos nisso, e estão se debruçando em cima dos computadores e planejando, e há grandes projetos já em andamento. Montar uma base permanente na Lua e de lá partir para outros lugares. E poderíamos continuar aqui falando e ver que Deus está certo mesmo, em breve nada poderá impedir o que Ele planeja. E eu fico olhando o nosso mundo hoje, fico pensando quando é que Deus vai enviar a confusão, ou Ele haverá de enviar um fechar da história. Mas enfim, conte que Deus pode enviar a confusão nessa ambição de estabilidade à parte dele.
Fomos criados para depender dele, não para criarmos em nós mesmos a nossa estabilidade. Deus envia confusão no julgamento babilônico. Disseram eles: vamos criar a torre, vamos fazer a torre para tocar os céus. Mas o texto diz: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Aqui nós temos algo que na interpretação bíblica é chamado de antropomorfismo. É quando você atribui a Deus alguma característica humana, como por exemplo aqui Deus desceu. Claro que Deus não veio descendo. Aqui nós temos o contraste da metáfora. Nós vamos construir a torre para tocar os céus. Deus desceu. Deus desceu. Deus vem a ver a cidade e a torre. Isso que estão fazendo é muito pequeno. Eu preciso chegar mais perto para dar uma olhada. Essa é a ideia. Essa grandeza toda aqui, nada é. E eles disseram: vamos fazer tijolos. Tecnologia, conhecimento. Vamos construir. Mas aí, Deus diz: venham, desçamos, confundamos a língua. Vamos fazer tijolos, vamos construir. Venham, desçamos, vamos confundir a língua. Essa contraposição. Deus vem para esse julgamento, para interferir ali. É interessante ver os épicos chamados dos Sumérios, vem lá século 20, 21 a.C., tempo de Abraão. E então, tempo mais ou menos próximo aqui dessa ocasião, na Torre de Babel. E há um épico chamado Emercar. E nesse épico, o líder dos deuses, ali anunciado que isso aconteceria, que o líder dos deuses trocariam as falas das bocas até que a fala humana se tornasse única. Esse era o pensamento aqui dessa região, Sumérios, onde começa a civilização. E nós encontramos no texto de Gênesis, de uma época paralela, justamente o contrário. Os sumérios sonhavam com os seus deuses e com a sua língua, que a sua língua haveria de ser ainda a língua única. E o texto nos diz que, na verdade, Deus confundiu a língua humana. Não se sabe, essa questão da língua única na origem é uma disputa, não há como, parece-me, se fechar, não se consegue fechar o assunto. Se tínhamos diversas línguas, depois virou uma, se era uma, virou diversas. E o texto aqui também não esgota esse assunto. Mas a verdade é que, diferente do alvo dos deuses, Deus vem trazer confusão, interferindo na língua. Para os babilônicos, a palavra Babel quer dizer porta de Deus, mas no hebraico é interpretado como confusão. Vamos confundir, por isso chamou ali Babel. O julgamento babilônico vem e Deus então tem uma forma eficaz de interromper os projetos de grandiosidade humana, de todos os sentidos, da confiança humanista, na ousadia da autorredenção. Vou redimir a mim mesmo com a minha obra, a minha construção moral, física, sei lá qual for, e ambição de estabilidade. Deus vem com o julgamento babilônico para interromper de uma forma eficaz. O interromper das línguas, isto é, interromper da comunicação, então frustra e então o mal não gira tão rápido e facilmente entre os povos. E o que nós vemos nos nossos dias é justamente o reverter disso, como eu já falei. E por isso, lamentavelmente, o ápice da comunicação na internet, não sei se você já leu, mas o uso dela para aquilo que chamaríamos do bem e do mal é uma diferença de discrepância. Maior parte do material na internet é coisa terrível. É coisa terrível. Mas também os projetos humanos arrogantes são muito usados. Enfim, essa intervenção de Deus, essa intervenção de Deus, conte que Deus envia confusão na introdução da redenção.
na realização da redenção. E aí é que está a maravilha de tudo isto aqui. Quando Deus traz a confusão, é para tirar o ser humano da sua estultícia e Deus mostrar qual é o verdadeiro caminho. E aí é que nós temos no capítulo 12, ali do verso 1 a 3, Deus chamando Abraão. E essas colocações maravilhosas: Abraão, sai da sua terra, dos seus parentes, e vá para a terra que eu vou te mostrar. Você percebe aqui, ao invés do ajuntar, Deus envia Abraão para sair. Fica na sua cidade, Abraão. Não, sai, parte. Deus chama o ser humano para a peregrinação com ele. É o chamado dele para Abraão. Na dependência minha, eu vou lhe mostrar. Deus não diz qual é, mas eu vou lhe mostrar. Abraão era um grande empresário pecuarista. Quando nós vemos Gênesis, sabemos disto. E ele vai caminhar pelas rotas ali de comércio. Então não é que ele foi para o meio de uma floresta, de uma selva, não sei onde está, não. Mas qual é o projeto? Para onde vamos? Entre os povos. E Deus então vai guiá-lo. Deus chama Abraão para um projeto, não de Abraão voltar-se para si mesmo e junto com os seus, mas para partir com Deus para uma caminhada. E esse projeto de Deus tocava a vida de Abraão. Era o plano de Deus para Abraão, um grande projeto para a vida dele particular, mas com implicação para todos nós. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Nós sabemos que então, de Abraão teremos Israel, de Israel Jesus Cristo. E a grande mensagem é esta, que Deus então nos corrige, enviando a confusão, e ao mesmo tempo apontando, através da confusão, chamando a atenção daqueles que tiverem coração contrito, para encontrar um caminho de redenção, que Ele mesmo em graça traz. É a minha obra em Abraão, e a partir dele e além dele. Não é uma utopia humana, mas o grande projeto redentivo de Deus. É aí que o nosso coração encontra o descanso, paz e a direção. É interessante lembrar do livro de Atos. O livro de Atos, depois da morte e ressurreição de Cristo, nós temos o livro de Atos narrando que por uma das últimas vezes Jesus aparece aos seus discípulos e diz assim, Atos 1, verso 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Eis o grande projeto de Deus. Os crentes saírem em todo lugar, agrupando-se para o testemunho. Mas aqui diz que seria baseado na ação do Espírito Santo. Em cima da obra dele, ele já agora então ressurreto, mas no poder do Espírito e não no poder humano. E então eles recebem a ordem para guardar a vinda do Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos tem o grande dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo vem para estar com a igreja e capacitá-la para esta obra. E diz assim, havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. E aí lembrando que aqui é a grande festa de Pentecostes em Jerusalém. Então povos vinham de outras localidades, outras culturas para cultuar naquele festival. Inclusive judeus que haviam ido para a diáspora, cresceram outras línguas, e cada um vinha ali falando uma língua diferente. Era um encontro de nações, cada um ali então falando a sua própria língua, entendendo somente sua própria língua. Aí diz então novamente, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Isto é, quando o Espírito Santo vem estar ali com os discípulos,
naquele dia de Pentecostes, Jerusalém cheia, e eles veem a manifestação do Espírito Santo neles, e veem o que eles estão proclamando, eles ficam então perplexos, atônitos e maravilhados. Eles perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Galileu, sabe como é? Aquele povinho lá. Acaso não são galileus todos os homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas de Cirene, visitantes vindos de Roma, tantos judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntaram uns aos outros: o que significa isso? Meu irmão, minha irmã, se haverá um grande ajuntamento, vai ser a volta do Senhor. E ele já começou esta obra em Jesus Cristo, alcançando todos os povos das suas próprias línguas. Não num grande projeto humano, mas nesse grande projeto de redenção que ele vai escrevendo no mundo. Babilônia, na palavra de Deus, adquire o sentido muito além. Aqui Babel, depois vai surgir a Babilônia na Mesopotâmia, com nome então derivado. E o Império da Babilônia, que inclusive foi aquele que levou Israel para o exílio, essa Babilônia vai se tornar nas Escrituras a metáfora para todos os projetos e ambições humanas, os grandes projetos, os impérios, que são sempre expressões de arrogância humana à parte de Deus. E Deus tem sempre o julgamento para as Babilônias. O livro do Apocalipse é interessante. Então, diz lá no capítulo 17: então o anjo me levou no espírito, apóstolo João, escritor, falando. Então o anjo me levou no espírito para o deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia uma inscrição: mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Babilônia sempre existiu na história. O povo de Israel sofreu na mão da Babilônia, a igreja tem sofrido na mão das Babilônias, e há um caminhar para um fim, quando então, de uma forma especial, isso há de acontecer, uma grande Babilônia no mundo. Mas Deus intervém. Em Apocalipse ainda, capítulo 18 diz: depois disso vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor, e ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Aí está sempre os projetos humanos contrários a Deus, as Babilônias, e Deus interfere com a confusão e o julgamento, mas Deus sempre tem o seu plano de redenção. Começa já no Jardim do Éden, passa por Abraão, vamos caminhar na história de Israel e Jesus Cristo. E finalmente Apocalipse nos fala do ponto final, e buscando gente de todas as línguas para serem reunidos à volta do Senhor, numa língua única do Espírito Santo, que é a grande unidade. Pensando nesses textos em nossas vidas, meu irmão, minha irmã, discerna afirmativas abrangentes humanas. Cuidado sempre com esses negócios de grandes projetos humanos. Há muita coisa boa neles, mas eles facilmente atravessam a linha, e pensando que são as grandes utopias, soluções, projetos que vão tomar conta e solucionar tudo e resolver tudo. Discerna isso para você não embarcar nisto. Com muita humildade naquilo que podemos fazer e até apoiar, precisamos nunca cruzar a linha de fazer o que os homens fazem
e deixar de confiar no Senhor, humildade no Senhor, e acharmos que nós podemos caminhar com grandes projetos mundiais ou até nacionais, onde tudo vamos resolver sem Deus e pela nossa própria sabedoria. Temos que tomar cuidado com esses projetos abrangentes na nossa própria vida. Nós achamos que vamos realizar o grande projeto das nossas vidas. E o grande projeto, depois de fazermos isto ou aquilo, meu irmão, minha irmã, tem que ser Deus, a nossa dependência dEle. E mais, examine a presença de ideais de redenção humana. Muito cuidado, o ser humano é religioso, porque ele foi criado por Deus e para Deus. E ele não se voltando para Deus, ele não larga a religião. Ele precisa de algo que acalme o seu coração. Ele vai buscar formas de autorredenção em expressões religiosas e expressões seculares, que parece que não tem nada de religião, mas é espiritual também. Causas que abraçam e levantam aquilo, que se sentem melhor, acham que estão fazendo algo que então os salva. Examine a presença de ideias de redenção, redenções humanas, seja no coletivo ou seja no individual. Na minha própria vida eu tenho que tomar cuidado com isto. Tenho que entender que minha volta a Deus, como em Abraão, é pela graça e o chamado de Deus que vai desembocar em Jesus Cristo na cruz. Elimine da sua vida a ambição do controle pelo ponto de estabilidade, segurança. Sim, temos que administrar bem diante de Deus mesmo, não fazermos loucuras e trabalhar de forma sábia nossas vidas em todas as áreas, mas cuidado para não cruzar a linha de achar que podemos ter esse ponto onde a parte de Deus assumimos o controle do nosso destino e dos nossos dias. Cuidado com projetos políticos que prometem isso. Cuidado se o seu coração embarcar em projetos políticos, ideologias que prometem isso. Distancie-se das utopias e impérios humanos. Não comece a achar que o projeto político é a resposta. Nós vivemos numa pátria terra chamada Brasil e certamente queremos o melhor. E como crentes devemos querer o melhor. Mas sabe, por quanto tempo vamos ter o Brasil? Espero que isso não lhe choque. Olha na história. Olha na história. Onde está a Babilônia? Utopias. Surgem os grandes projetos ideológicos. Hoje há um grande dominando aí. Nova ordem mundial, progressista. É preciso se distanciar disto. Isto foge daquilo que Deus nos ensina. Quando proclamou-se a República do Brasil, que foi proclamada por militares no Rio de Janeiro, eles foram movidos por uma corrente filosófica fundada por Auguste Comte, um francês, chamado positivismo. E ele interpretou o momento da história através desta, veja só, era a época do cientismo. A ciência vai responder tudo. O racionalismo, a razão humana sozinha tem todas as respostas. Essa era a ideia, vindo do iluminismo. E ele é uma vertente disto. E aí ele interpretou assim: a história humana passa por 3 fases. A religiosa, depois o ser humano evolui e ele vai para a fase filosófica. Mas aí ele evolui mesmo e ele chega à fase, então, positivista ou científica. E aí a razão vai resolver todos os problemas, não vai sobrar nada. Havia essa crença na razão humana exaltada dessa forma. É esse movimento que influenciou a proclamação da República no Brasil. A humanidade, na visão de Augusto Comte, adentrava a fase científica. E o governo republicano, na forma que ele propunha, era a grande resposta. Era o governo que faria uma organização, uma engenharia, uma organização social, quase que mecânica, funcionando como uma máquina. Vindo desta ideia agora da Revolução Industrial também, tudo isso misturado. Onde está a fase positivista e as respostas? Enfim, cuidado, meu irmão, com as utopias. Cuidado com as propostas socialistas que dominam o nosso mundo. O capitalismo tem o seu problema também. Podemos nos tornar extremamente materialistas, mas
O socialismo nos leva a esse coletivismo perigoso também. E mais, no seu potencial de criatura, seja sempre ciente do pecado e do orgulho no seu coração. Dependa de Deus e busque a redenção em Cristo sempre. E se há uma grande utopia, é aquela que Apocalipse nos conta, quando finalmente a última Babilônia há de cair, e ali, novos céus e nova terra, onde haverá gente de toda tribo, nação, língua e povo, à volta do trono do Cordeiro. Nosso coração carece disto, e para lá que devemos olhar, enquanto atravessamos este mundo, fazendo o melhor que podemos, e atentos para não cairmos nos engodos das ilusões, das prepotências, do orgulho humano. E a grande verdade é que Jesus disse, nesse tempo, Ele estaria conosco para nos guiar, nos levar à frente. Vamos orar.